Olá, pessoal, esse é mais um Política em Gotas. Nós estamos conversando um pouco sobre essa situação que está, dessa campanha de reação, eu diria a campanha de reação da direita contra esse extremismo da esquerda, tá? De alguns psicopatas, eu posso dizer assim, extremistas, depois da morte do Charlie Kirk, lá nos Estados Unidos, uma pessoa que tinha um ponto de vista específico, um ativista das causas cristãs, tá? E um conservador que tinha um pensamento, uma forma de se expressar. E foi brutalmente assassinado durante uma palestra, durante um bate-papo, tá? Onde ele abria espaço para as pessoas questionarem e para ele também. Seria mais um debate, a palavra certa. E nesse debate ele foi cruelmente assassinado por um jovem de uma família conservadora, que até pouco tempo compartilhava de valores conservadores, mas que misteriosamente, não é nem misteriosamente, mas que mudou radicalmente depois que ingressou na faculdade de Utah, lá nos Estados Unidos. Realmente passou por uma lavagem cerebral e daí para frente, em pouco tempo, virou um extremista ao ponto de subir no telhado, pegar um rifle e cometer um assassino bárbaro. E logo em seguida, o que acontece? Você tem a manifestação de extremistas de todos os tipos, tá? Celebrando uma barbaridade contra uma pessoa que tinha família, morreu, deixou 2 filhas, uma esposa, e foi assassinado na frente delas. Uma coisa absurda. E nós vimos pessoas comemorando pelo mundo todo, tá? Fazendo apologia ao crime, à violência. Não só ao ódio, mas ao crime. E incentivando pessoas a realmente fazer extremismo, não só fora do Brasil, como aqui no Brasil, incentivando, por exemplo, a morte do Nicolas Ferreira, que é um deputado federal, um jovem, que também tem posicionamento, tá? E, inclusive, o ministro do STF, o Fux, Bolsonaro nem se fala, isso já está direto aí, já foi esfaqueado devido a extremismo, e aí se começou uma campanha mundial contra esse tipo de psicopatia, psicopatas. E aí isso está pegando uma proporção, graças a Deus, eu digo graças a Deus, porque nós temos que coibir isso. E muitos esquerdistas estão perdendo os seus empregos porque eles estão sendo colocados nas redes sociais, estão sendo expostos, tá, de forma direta. E isso está repercutindo nas empresas que ele trabalha. E é um movimento a nível mundial e que no Brasil está tomando realmente um bom direcionamento. Então, esse vídeo a gente está tratando disso. Vídeo com situação dessa verdadeira campanha contra a violência da esquerda contra algumas pessoas da direita. Eu sou Paulo Pará, esse é mais um Política em Gotas. Curta, comente e compartilhe esse vídeo. Bem, aqui tem um post do Nicolas, do deputado Nicolas, que campanha demita um esquerdista. Na verdade, não é diretamente do Nicolas, tá? Mas não é a palavra, não é demita um esquerdista. Tá? O foco é demita um extremista psicopata. Isso que devia ser essa postagem. O primeiro front aqui não foi muito feliz. Tá? E está explodindo no país. Então, várias e várias postagens estão sendo feitas. Um deles aqui é o próprio Felipe Neto, que nessa foto aqui do próprio Nicolas está colocando, que mandaram para ele, ele está num shopping center lá nos Estados Unidos, foi lá, tá fazendo compras. Então ele acabou... o Felipe Neto é muito conhecido por atacar diretamente aí os Estados Unidos, na figura do Donald Trump, tá? Independente aqui, em Bolsonaro nem se fala, xingando, falando as piores coisas do mundo. Tá? E ele misteriosamente saiu apagando vários posts, literalmente com medo. Só que o pessoal já mandou para a embaixada e com certeza, tenho certeza, ele vai ter uma punição uma surpresa em relação a isso aí. E não foi só ele. Nós tivemos uma surpresa aí do irmão da Sandy, tá? O Júnior,
tá? Que está muito longe daquele rapazinho, daquele garotinho que começou cantando músicas junto com a irmã dele, fazendo lá a segunda voz, e hoje é um músico praticamente sem expressão, mas que ainda surfa, ainda junto com a irmã dele. Mas veio, aproveitou e lançou um grito de sem anistia, tá? No meio do show dele. E ele está colhendo os frutos, vai colher esses frutos, porque sem anistia quer dizer o seguinte, ele concorda com toda a injustiça que está acontecendo por aí. Esse é um ponto. Então, cada um que arque com as consequências. E aí você tem várias pessoas que, como esse Luiz Calil aqui, tá? Que fez um comentário louco. Tá? E tem outros nomes aqui. Você tem aí o visto desse médico aqui, que já foi para o espaço. Tá? Médico, já pensou um médico? Um médico que tem um posicionamento desse contra a vida das pessoas. Tá? E já pensou se você tiver ele souber que você pensa diferente dele, será que ele vai ter a mesma disposição para te salvar, para curar uma filha, ou tratar bem a tua esposa? Então, não dá para confiar nesse tipo de pessoa. Tá? Não é por posicionamento político, é por extremismo, ser contra a vida, comemorar morte do seu opositor, tá? Ficar insensível e, através dos seus comentários, incentivar que outras pessoas doentes acabam tendo esse mesmo posicionamento. É isso que a gente não pode, tem que saber diferenciar muito bem uma coisa da outra. Tá? E aqui tem até uma brincadeira que até o rapaz postou aqui, o Léo Lins, não é o Léo Lins, né? Uma conta de paródia aqui, porque não vai dar nem para o pessoal da esquerda perder tanto emprego, porque o pessoal da esquerda não está falando que não trabalha. Não é verdade, não, eles acabam trabalhando sim, só que muitas pessoas que empregam essas pessoas não sabem, tá? Como realmente pensam essas pessoas, quais os valores que elas têm realmente, e elas acham que, por estarem nas redes sociais, isso não vai ficar exposto. Então, muitas pessoas vão ser reveladas aí nesse momento. Aí você tem essa cidadã que ficou muito famosa, mas colocando isso aqui, ó, diretamente, vou te matar a tiros, seu merda. Isso é uma pessoa que vai ter os minutos da fama dela, mas já está colhendo seu preço, porque ela já foi denunciada, tá? E já perdeu o emprego aqui. Então, essas aqui já estão colocando, olha, mais uma ameaça contra a minha vida, que parece que ela trabalha na Brasil Centro de Comunicações, Vila Velha, Espírito Santo, e já comunicou, depois já abriu um processo, porque ela está ameaçando a vida, ela está falando o que vai fazer. Tá? Já falamos no caso do médico, tá? Tem a situação aqui, novamente aqui, já comentamos sobre isso, e o mais pitoresco é o Peninha, que aparentemente faz uns vídeos aí de história e tal, mas quando você vai ver, esse cara aí tem um histórico, tá? De extremismo absurdo, de psicopatia, e ele chegou até a filha dele que estuda nos Estados Unidos. É aquele típico comunista que fala contra o imperialismo americano, segundo eles, mas manda seus filhos estudarem nesses locais. Mas ele já está sofrendo altas sanções e está colhendo aquilo que plantou. Então, essa campanha não é demita o esquerdista, demita o extremista. Seja de qualquer situação, a pessoa tem que entender que não dá para sair cruzando certos limites. Eu posso falar o que eu quiser, mas eu tenho que entender que tem limites naquilo que eu posso propagar. E eu não posso ser punido pelas minhas ideias, mas se as minhas ideias podem levar ao assassinato de outras pessoas, tá? Então isso tem sim que ser combatido. E é um outro caso, esse rapaz também veio, ameaçou e já foi desligado da empresa que ele trabalha. Tá? Ameaçou diretamente o Nicolas. Então, pessoal, é momento de reflexão. Nós estamos realmente passando a limpo aí, vamos passar limpo o Brasil. O mundo também está acordando para essa situação, onde por muito tempo tá, a direita foi desumanizada, o cristianismo foi desumanizado, tá, os comportamentos, tá, cristãos foram vilipendiados, mas chegou o basta. Tá? Está na hora da gente mudar essa história. Tá? Não à violência, tá? Sim ao respeito e à tolerância. Tá?
Sou Paulo Pará, esse é mais um Política em Gotas. Muito obrigado. Política em Gotas.